Na última aula, a gente viu fatoração colocando em evidência, que é achar alguma coisa que tem em comum, colocar para frente multiplicando. Agora, a gente vai aprender outro tipo de fatoração, que é a fatoração por agrupamento. Cara, é a mesma coisa de colocar em evidência. A única diferença é que você vai colocar em evidência duas vezes. Só isso que vai mudar. Fez o fato de colocar em evidência uma vez, depois você coloca em evidência de novo. Presta atenção, ó. AX mais BX mais AY mais BY. Primeiro, eu vou separar essas coisas. Eu vou mexer primeiro só com os dois primeiros termos aqui, ó. Esquece o resto. O que aparece nos dois ao mesmo tempo? X. Então eu vou escrever o X primeiramente. Vai ficar assim, ó. X que multiplica. Quando eu tiro o X do primeiro, sobra A. Quando eu tiro o X do segundo, sobra B. B. Beleza. Agora eu vou mexer só com esse aqui, ó. AY mais BY. O que aparece nos dois? Y. Y. Então eu vou escrever Y que multiplica. Se eu tirar Y do primeiro, sobra A. Se eu tirar Y do segundo, sobra B. Beleza até aqui? Agora, olha para essa soma. O que aparece nos dois membros ao mesmo tempo? AB. Então é ele que eu vou colocar em evidência. Agora eu vou colocar em evidência mais uma vez, ó. A mais B que multiplica. Se eu tirar o A mais B do primeiro termo, sobra o quê? X. Mais. Se eu tirar o A mais B desse termo, sobra o quê? Y. Coloquei em evidência duas vezes. Acabou. Só isso. Fácil? Fácil fatorar por agrupamento? Mais um, ó. Presta atenção. MX menos NX mais 2M menos 2N. Vou por partes. Primeiro eu vou olhar só para os dois primeiros aqui, ó. O que aparece nos dois ao mesmo tempo? X. X. Escreve X e abre parênteses. Se eu tirar o X do primeiro termo, sobra o quê? M. M. Se eu tirar o X do segundo, sobra o quê? N. N. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. O que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? 2. Se eu tirar o 2 do primeiro termo, sobra? M. Se eu tirar o 2 do segundo, sobra? N. N. Agora eu vou fazer a mesma coisa de novo. O que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? M, N. M menos N. Eu vou escrever ele para colocar em evidência. M menos N. Se eu tirar o M menos N do primeiro termo, vai sobrar o quê? X. Se eu tirar o M menos N do segundo termo, sobra o quê? 2. 2. Beleza. Coloquei em evidência duas vezes. Acabou. Bom. O que acontece? Aqui a gente tem um polinômio. A ao cubo mais A ao quadrado mais A mais 1. Tá bom? Sempre quando aparecer o polinômio, a gente vai fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó, e olha só para os dois primeiros. O que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? A. Qual que é a menor potência de A? A ao quadrado. Então eu escrevo A ao quadrado e abro parênteses. Se eu tirar duas letras A's daqui, vai sobrar quantas? A. A. Beleza. Agora, quando não tem nada na frente, tem o que multiplicando o número? Só que a gente não coloca. Nesse segundo, se eu tirar o A2, vai sobrar o quê? Então vai ficar A ao quadrado que multiplica A mais 1. Mais A mais 1. Beleza até aqui? Ótimo. O que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? A mais 1. Então eu vou escrever ele, ó. A mais 1. E agora, se eu tirar o A mais 1 do primeiro, vai sobrar o quê? Hã? A ao quadrado. Agora olha só, quando não tem nada multiplicando o termo, tem o quê? 1. Só que a gente não coloca. Se eu tirar o A mais 1 do segundo termo, vai sobrar o quê? Pronto. Fiz colocar em evidência duas vezes, fatorei. Beleza? Último, presta atenção. Vamos separar aqui. Primeiro eu vou olhar só para esses dois. 3AX mais 6A. Alguém sabe dizer o que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? A. E outra coisa aparece também, ó. 6 é a mesma coisa que o quê? Alguém sabe dizer? 3 vezes 2, não é? Então, em vez de escrever 3 vezes 2, em vez de escrever 6, eu posso escrever 3 vezes 2A. Beleza? Então, olha para esses dois termos. O que aparece nos dois ao mesmo tempo? O 3 e o A. Coloque em evidência. 3A que multiplica. Se eu tirar 3A do primeiro termo, vai sobrar o quê? X.
Agora, o segundo termo é esse aqui, ó. 2, 3 vezes 2 vezes A. Se eu tirar o 3 e o A do segundo termo, sobra o quê? 2. Beleza. Agora, eu vou olhar só para esse aqui, ó. O que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? B ao quadrado. Então escreve ele. Se eu tirar o B ao quadrado no primeiro termo, sobra x. Se eu tirar o B ao quadrado no segundo termo, sobra 2. Agora olha pra cá e me fala o que aparece nos dois termos ao mesmo tempo. x2. X mais 2, escreve. Se eu tirar o x mais 2 do primeiro termo, vai sobrar o quê? 3a. 3a. Se eu Mais tirar b o ao x mais quadrado. 2 do segundo termo, sobra o quê? b ao quadrado. B ao quadrado. Acabou. Fiz a fatoração.